Tenta se resolver aí com o áudio, a melhor forma para ela, gente. Boa tarde a, a todas, né? Não vejo nenhum homem aqui no grupo. Sejam todas bem-vindas ao simpósio número 3, intitulado Letramentos, Identidade e Representação Social, Reflexões sobre os Desafios para a Formação Docente. Este simpósio contaria inicialmente com 4 apresentações, mas em virtude de uma comunicadora ter tido problema com o trabalho dela, né, que não havia sido ainda, tratava-se de uma dissertação, os resultados de uma dissertação de mestrado, que ela ainda não defendeu, né? O programa e a sua orientadora achou por bem ela evitar a exposição dos dados da pesquisa antes de ser defendida. Tá? Então, nesse caso, o simpósio vai contar com 3 trabalhos, né? Dentre os quais a professora Raimunda inicia a sua apresentação. Vocês estão me ouvindo? Sim. Para mim. Dentre os quais a professora Raimunda apresenta apresenta os dados da sua pesquisa para nós agora. De acordo com o trâmite, a Raimundinha tem de 15 a 20 minutos para fazer a sua apresentação. Em seguida, eu ou a Maria Helena, quem estiver a postos com material, também, tá? E a gente entra em acordo de como podem ser as interferências, Raimundinha. Você prefere que elas aconteçam logo após a sua apresentação ou no final, depois das 3 apresentações? Eu penso que no final, após as 3 apresentações, poderá ficar mais produtivo. Ok. Como que você prefere ser lembrada do tempo? Você mesmo Você pode me lembrar, porque eu sou horrível, Tá, eu falo ok. demais. Nós todas. Instituto Federal de Educação do Piauí apresenta para vocês agora dados de uma pesquisa decolonial nas práticas de letramentos de pessoas idosas, contribuição para a formação docente de alfabetizadores. É com você, professora Raimundinha, vou marcar o seu tempo aqui. Estamos iniciando às 16h15, penso que às 16h30, em torno disso, leva o tempo da sua fala. Bom, boa tarde. Como a professora Leila já me apresentou, eu sou professora do Instituto Federal do Piauí, e a Leila é uma querida amiga, realizamos mestrado juntas, e para mim é um prazer imenso partilhar um pouco dessas reflexões que eu trago aqui para vocês. São reflexões que partiram ainda na minha época de mestranda, né? Eu diria até na época anterior a essa fase de mestranda, porque foi um projeto com o qual eu concorri, na época, ainda em 2008, a seleção de mestrado na UFP, e tive a aprovação com um projeto intitulado As Representações Sociais da Leitura e da Escrita para Alfabetizandos e Alfabetizados na Terceira Idade. De lá para cá, 10 anos, 11 anos já se passaram, considerando aí que minha defesa foi em 2010, e mais recentemente, eu, diante dessa década e de realização dessa pesquisa, eu passei a olhar para essa dissertação, considerando aí, para os dados dessa pesquisa, considerando aí, sobretudo, a publicação, né,
da BNCC, posto que, ao olhar para a BNCC, eu não identifiquei orientações, né, ainda que breves, a respeito da educação de jovens e adultos e sequer a menção à alfabetização de idosos. Então, isso me inquietou, considerando que há mais de uma década, nessa pesquisa, já se traziam dados assim importantíssimos e que precisam trazermos à nossa memória, discutirmos academicamente, socialmente e, sobretudo, politicamente, considerando o cenário político, social, pelo qual nós atravessamos. Eu trago aqui na comunicação de hoje, né, intitulada Identidade Decolonial nas práticas de letramento de pessoas idosas, contribuição para a formação docente de alfabetizadores, um novo olhar a partir desses dados e que já venho discutindo, né, passei a discutir mais recentemente em uma live promovida pela ALAB, Associação de Linguística Aplicada Brasileira, em que eu tive o prazer de participar conjuntamente com professoras do GT da Ampol, EAPLA, do qual eu também faço parte. Pois bem, professora Cecília Molica, hoje pela manhã, quem acompanhou o evento, traz, né, na apresentação da sua obra Do Analfabetismo à Violência, a seguinte colocação: o analfabetismo no Brasil ainda é uma dura realidade na educação escolar. O país universalizou o acesso da população ao ensino nos níveis fundamental e médio, sem, no entanto, garantir qualidade na entrega da educação. E os índices acentuados de desigualdade do país estão presentes também na educação. Então, nós sabemos que a educação, ela reflete esses acentuados índices de desigualdades, né, sociais, sobretudo considerando o fato de que nós vivemos em um estado cujo índice de desenvolvimento humano é um dos mais baixos em nossa federação. Considerando que nós temos aí índices de analfabetismo que, mesmo transcorrido 10 anos da defesa desse trabalho, da apresentação desse trabalho, ainda nos chocam, ainda nos causam, de certa forma, uma indignação, né? Ainda vemos de forma bastante desrespeitosa essa educação que não é ofertada igualitariamente a todos. E quando eu digo igualitariamente, eu não estou aqui em defesa de uma educação que seja igual, mas uma educação que seja qualitativa para todos. O objeto de estudo é as representações sociais da leitura e da escrita para idosos alfabetizandos, alfabetizados na terceira idade, focalizados a partir de investigações etnográficas no campo da pesquisa. Na época, desenvolvi uma pesquisa de cunho etnográfico no centro de acolhimento, né, para pessoas da terceira idade, que fica localizado ali, para quem é aqui de Teresina, para quem conhece Teresina, nas proximidades da Frei Serafim. Lá é um centro de convivência e acolhimento para a terceira idade, em que há uma diversidade de atividades que são desenvolvidas
planejadas para os idosos. E dentre esse rol de atividades, na época, confesso que não sei como estaria hoje, principalmente considerando aí, claro, a pandemia, penso que nesse processo, né, de isolamento social não esteja aí ativo, não sei, mas na época havia salas de alfabetização para os idosos que frequentavam o Centro de Convivência da Terceira Idade, e era assim um quantitativo significativo, porque havia mais de 300 idosos matriculados e participantes das atividades diversas que o CCTI ofertava. E nas atividades de alfabetização, né, nas turmas de alfabetização, que eram mantidas pelo programa Brasil Alfabetizado, havia em torno de 20 a 30 idosos frequentantes. Eu digo esse número aí de 20 a 30 porque, considerando, né, esse público idoso, a gente sabe que a infrequência era muito alta. Então, nem sempre contávamos aí com esse total de 30 idosos, mesmo considerando que a matrícula era inferior a esse número. Pois bem, perguntas que eu fiz naquela época e que hoje ainda são perguntas atuais, me levam, né, a refletir sobre quais as representações da leitura e da escrita para idosos alfabetizados na terceira idade. É possível relacionar as representações atribuídas por esses idosos à leitura e à escrita com estados de mudanças em suas vidas? De que forma essas representações contribuem para práticas formativas de professores, professoras, alfabetizadores, alfabetizadoras, considerando aí se tratar de um público, né, diferenciado, se tratar de sujeitos, né, diferenciados nesse ambiente da sala de aula. E eu digo que são diferenciados porque são pessoas, né, são protagonistas aí de uma educação de jovens e adultos, mas são pessoas que já passaram aí da sua idade, da idade de 60 anos. Porque se a gente considerar os próprios sujeitos frequentantes da educação de jovens e adultos, né, já se trata aí de um público diferenciado. E se considerarmos mais ainda no que diz respeito à faixa etária, esse público ele ainda, né, ele exige um olhar ainda mais atento e cuidadoso, claro, a partir dessas diferenças sobressaltadas aí pelo fator etário. Bom, e aí eu preciso dizer que as pessoas frequentantes, né, que eu costumo chamar de protagonistas da educação de jovens e adultos, são diversas, né? São pessoas moradoras de ocupações urbanas ou rurais, são jovens, né? São adultos, são idosos, indígenas, são mulheres, são ribeirinhos, extrativistas, trabalhadores, empregados e desempregados, são pessoas privadas de liberdade, pessoas com deficiências, são pantaneiros, faxinalenses, agricultores, pessoas pertencentes ao grupo de LGBTQIA+, pessoas em situação de ruas, imigrantes, domésticas, caminhoneiros e por aí vai, né? Mas eu diria que são dezenas de milhões de pessoas privadas de seus direitos constitucionais mais básicos, que é o direito também à educação, e a uma educação de qualidade. Bom,
consonância com o que nos diz Freire, os protagonistas da EJA é o que para o filósofo, né, e pedagogo vai chamar de oprimido. E quem é o oprimido? É aquele que tem sua humanidade diminuída pelos opressores. E ter a humanidade diminuída implica em se reconhecer inacabado, inconcluso, reconhecendo assim sua desumanização. É também, talvez, sobretudo, a partir desta dolorosa constatação, que os homens se perguntam sobre a outra viabilidade, a de sua humanização. Tanto a desumanização como a humanização encontram raízes, né, na sua inconclusão, que os inscreve num permanente movimento de busca. E, possivelmente, é esse permanente movimento de busca, né, de conquistas de valores, de reconhecimento, de autonomia, que faz, né, com que pessoas com mais de 60 anos venham a frequentar espaços de salas de aula com o intuito de aprender, né, decodificar e codificar a leitura e a escrita. E aqui eu não estou me colocando com o intuito de participar de práticas letradas, não. Muito embora eu já tenha escutado de outras pessoas, e muitas vezes os idosos buscam inserir-se no ambiente da sala de aula em busca de práticas letradas. E é uma ideia com a qual eu não concordo, sobretudo considerando que se nós vivemos em uma sociedade grafocêntrica, né, uma sociedade moderna como a nossa, em que a escrita e a leitura fazem parte de todas as nossas ações, de uma forma ou de outra, nós estamos inseridos nessas práticas letradas. Então, quando o idoso busca um ambiente da sala de aula com o intuito de aprender a ler e a escrever, ele vai em busca, de fato, desse processo real de codificação, decodificação, materialização da escrita e da leitura. E aqui eu não estou me referindo a uma leitura mais ampla, como coloca Paulo Freire, não, que diz respeito a essa leitura de mundo, a essa leitura que traz aí o enriquecimento dos diversos conhecimentos que esse sujeito carrega consigo. Mas eu estou me referindo aqui à leitura estricto sensu, a leitura de fato, que diz respeito ali de forma mais codificada e decodificada no sentido da palavra. Seria a questão mesmo da meta-escrita, né? Meta-linguagem, meta-leitura. E aí a gente precisa, a partir daí, compreender que educação de jovens está posta, que educação de jovens e qual a concepção de educação de jovens e adultos que nós trazemos e compreendemos para tentar situar as representações sociais desses jovens, ou melhor, desses idosos, e a partir daí tentar contribuir com práticas formativas docentes. Primeiro, eu quero ressaltar que as nossas concepções de EJA, ela se pauta na conquista de uma educação de qualidade. E essa educação de qualidade, ela deve estar socialmente referenciada e valorada. Não é por se tratar de jovens e adultos, de idosos ou de pessoas que tiveram seus direitos negligenciados e negados, como eu já falei anteriormente, que vai se desenvolver uma prática, uma educação, uma formação a qualquer custo ou de qualquer modo. Porque o que se vê, por exemplo,
sobretudo nas cidades do interior, é que os professores que estão habilitados, ou os professores que estão aptos, ou os professores que praticam esse ensino, são aqueles que não têm nenhuma formação docente, não têm cursos superiores, muitas vezes têm também de forma muito restrita, né, a sua compreensão da escrita e da leitura, e que, por algum motivo, né, para se somar ali em busca daquela atuação como docente do programa, termina aí desenvolvendo essa atuação como professor de educação de jovens e adultos. Então, nossas concepções de EJA, como já falei anteriormente, complementando aqui, precisam estar pautadas em garantias de condições sociais, orientada por um currículo de caráter dialógico, problematizador, emancipatório e diversificado. Precisa ser uma educação plena e ética, marcada pelo reconhecimento dos saberes, das práticas e das experiências dos indivíduos. E aí, né, eu quero ressaltar, e fazendo coro ao que eu falei anteriormente, né, o analfabetismo, ele atinge todas as faixas etárias, porém com intensidades diferentes. Basta vermos que em 2019, né, nós ainda contamos com um percentual acentuado de analfabetos absolutos. Nós temos aí um total de 11 milhões de pessoas, dentre jovens, adultos, né, e idosos, que não sabem ler e escrever minimamente, o que corresponde a 6,6% da população brasileira. E desse total de 11 milhões, 37,2% desse total de 11 milhões encontram-se, né, na faixa etária de 60 anos ou mais. E há de considerarmos que a nossa região ela tem o maior percentual de analfabetos, né? Praticamente o dobro de analfabetos existente em todo o país. Se no Brasil nós temos um percentual de 6,6, aqui no Nordeste nós temos um percentual de 13,9%, ou seja, mais do dobro. E aí, nós vamos considerar que o nosso estado, né, que amargamente traz a segunda maior taxa de analfabetismo do país entre pessoas com 15 anos ou mais, conforme aponta o IBGE, certo? Nós vamos considerar que na região nordestina, nós somos o segundo, aliás, em todo o Brasil, nós somos o segundo estado com maior índice de analfabetismo. E em relação ao idoso, eu considero aqui que em 2001, 20 anos, né, se passaram, nós tínhamos aí 57,4% da nossa população idosa piauiense analfabeta. Aí fica aquela pergunta: 20 anos se passaram e o que nós temos hoje? Nós temos aí um total de 42,7%, ou seja, 20 anos se passaram e, ao que nos parece, foram relegados, foram marginalizados ou foram desconsiderados esses dados, porque eu penso que em 20 anos muito há o que se fazer, mas aí basta ver que
o nosso IDH, né, continua ainda muito baixo, as condições sociais da população piauiense continuam muito baixa, e não foram aí 20 anos que conseguiram, né, nos orgulhar, mesmo observando que há aí um decréscimo de aproximadamente 15% nessa taxa, mas ainda nós temos 42%, quase 43%. Basta olhar que de cada 10 pessoas idosas, 4 são analfabetas, né, aqui no nosso estado. E aí nós precisamos olhar para o sujeito idoso na sala de aula, aquele que depois dos seus 60 anos, né, nós precisamos ter esse olhar diferenciado, como eu já disse. Nós precisamos olhar para esse sujeito idoso como uma pessoa que traz para a sala de aula uma larga experiência de vida e, portanto, sua leitura de mundo. São pessoas consideradas analfabetas, que não podem ler e escrever palavras, quando pensamos na questão da decodificação e codificação, mas que fazem parte mas que conseguem relacionar, né, suas experiências de mundo com a sua realidade. São pessoas que nos têm muito a ensinar e que precisamos valorar esses ensinamentos, tá? E aí é preciso organizar o trabalho pedagógico para que os idosos experimentem e vivenciem a prática de leitura e da produção de textos diversos na sala de aula. É necessário trabalhar a alfabetização na perspectiva do letramento, e isso implica substituir práticas engessadas das cartilhas e dos livros didáticos por situações reais de usos de diferentes gêneros textuais, de diferentes tipos textuais que circulam no seu cotidiano. A professora Maria Angélica nos mostrou essa preocupação quando ilustrou na sua fala a situação do idoso diante das tecnologias, né? E aí nos preocupa, por exemplo, quando vivenciamos e olhamos para esses dados, quando vemos, né, no governo que aí está, a campanha pró-Brasil, né, de reestruturação da pátria amada, campanhas como essa, em que se colocam aí, né, 5 crianças, muito lindas, por sinal, não tenho nada contra essas crianças, mas que não representam a identidade brasileira, mas que não representam o analfabetismo brasileiro, e que certamente não são essas as crianças que estão por trás e que precisam estar por trás desse programa de reestruturação brasileira diante de uma pandemia tão avassaladora como foi essa, como está sendo essa pela qual nós estamos atravessando. O Brasil não pode parar, mas o Brasil ele não pode parar de reconhecer o valor de cada indivíduo diante da sua diversidade e das suas adversidades, né? Saúde e dignidade, o Brasil definitivamente não pode parar, mas não pode ficar num discurso velado, num discurso que sequer muitas vezes traduz de forma imagética, né, essa preocupação. E aí, assim, nós precisamos considerar que crianças e idosos, como esse que eu trago aqui para vocês, e que muitas vezes se inserem nas campanhas, né, governamentais, são crianças que certamente não traduzem a realidade do nosso país e que não estão por trás desses índices de analfabetismo. Então, há diversas representações, mas eu encerro minha fala aqui, porque sei que já estourou o tempo, dizendo que ler e escrever para pessoas que, ainda na terceira idade,
ler e escrever para as pessoas na terceira idade, né, representa o desejo de preencher uma lacuna histórica de negação e opressão, uma luta contra os estigmas da alfabetização e uma busca por reconhecimento e autonomia pessoal, política e social por meio de práticas que, para esse grupo, são libertadoras. E o professor precisa ter essa consciência. A escola ela precisa ter essa consciência de que é necessário olhar de forma valorosa para esse indivíduo, para esse sujeito que se insere aí no ambiente da sala de aula. É isso, meu muito obrigada. Desculpe aí por ter extrapolado o tempo. Tudo bem, Raimunda. Tudo bem, tudo bem. Maria Helena. Oi. Você agora? Posso, sim. Pode ser. Ok, então a gente segue as apresentações com a professora Maria Helena. Vou só entrar aqui pelo computador também, tá bom, Leila? Para eu poder apresentar projetar o slide. Tudo bem. Você está no ponto? Tá abrindo aqui. Estou pedindo a Deus para esse computador não me abandonar agora. Tudo certo? Tá me ouvindo? Ok, Maria Helena, você pode... A Maria Helena aqui também é uma das mediadoras, coordenadoras desse simpósio, né? E que vai poder fazer parte dessas mediações, dessas discussões aqui no final. Você pode começar a sua apresentação, inclusive apresentando aí o título da sua... Então, vocês me ouvem bem? Agora sim, né? Pronto. Então, eu trago como título desse trabalho da proibição dos gestos e movimentos do corpo acerca da sexualidade em anúncios de outdoors, e aí eu faço essa análise a partir da teoria das representações sociais, baseada no Goffman, mas eu também, eu acabo dentro dessa perspectiva, trazendo um pouco da questão do discurso, né? Então, eu trago também uma pequena abordagem da análise do discurso para falar sobre essa questão da representação acerca da sexualidade. Então, a gente vai observar que a vivência em sociedade, ela possibilita visualizar e experimentar diferentes transformações importantes que, de alguma forma, interferem na vida dos indivíduos, né? Então, dentro desse contexto, é dada ao sujeito, a quem eu costumo chamar de ator, a chance de manipular as impressões a seu respeito, como também extrair impressões acerca dos outros, tá? Nesse meio de interação social. Então, ao mesmo tempo em que eu busco provocar uma representação no outro, esse outro também, ele acaba tendo uma representação desse sujeito. Então, há uma troca nisso, né? Então, as definições do que é desejável e indesejável são introjetadas pelos indivíduos atuantes no sistema e orienta essas ações nas diversas interações que esses sujeitos executam no cotidiano. Então, quando a gente vai pensar nos gestos e as proibições acerca do corpo, né, então, quando a gente pensa nessa imagem do sujeito, especialmente aqui nesta análise, o profissional do sexo como parte do contexto da cidade, materializado, por exemplo, nos outdoors, a gente vê um gesto de contestação da normatividade urbana, né? Isso porque essa questão do território, do espaço da cidade tem um sentido frente à regularidade jurídica, né, porque a lei administra pelo símbolo as relações sociais, os sentidos permitidos e os proibidos dentro desse contexto, dentro desse movimento que a gente tem de corpo, sujeito, de sujeito, corpo e cidade. Então, esses sujeitos nos processos de interações sociais atribuem
e recebem valores a depender do papel nessas interações, que podem se situar nas diversas organizações sociais, dentre as quais pode-se citar um ambiente de trabalho, a escola, a família, ou qualquer outro lugar onde esse indivíduo esteja, que ele frequente. Então, apesar de ter liberdade para escolher as relações que deseja estar presente, o contexto social influencia esses processos interativos. Quando o indivíduo desempenha um papel, implicitamente ele solicita dos seus observadores que eles levem a sério a impressão sustentada por eles nesse papel. Então, quando a gente vai falar nessa relação e nessa representação social sujeito, corpo, cidade, a gente vê que a exposição de corpos à mostra em outdoors na cidade de Teresina, que vocês vão ver mais à frente essas imagens, provocou efeitos que trouxeram à tona algumas representações sociais que instigaram a análise da relação sobre esses anúncios de cunho sexual a céu aberto. Por quê? Há uns 6 anos atrás, na ida para a universidade, eu comecei a observar que haviam vários outdoors com propagandas com esse de apelo mesmo sexual. E aí eu comecei a observar que ela não estava num lugar específico da cidade, né? Então, esses panfletos enormes, eles estavam dispostos em todos os lugares da cidade onde se podia chamar a atenção. Então, eu comecei a pensar nessa questão da voz do sujeito dentro, né, desses grandes panfletos. Então, a gente vê que os outdoors, eles funcionam como uma voz sem sujeito, né, com esse efeito de apagamento da voz que anuncia, e aí a gente vai entender por quê. Então, quando a gente observa esses outdoors, a gente vê que há um convite, né, a leitura feita sobre o convite a participar, por exemplo, de shows realizados em casas noturnas de Teresina, em 2014, é uma leitura que atravessa não só pelo corpo do sujeito, quer dizer, não é uma leitura atravessada só pelo corpo do sujeito, mas é, antes de tudo, uma leitura de um corpo ligado a um corpo social, porque a gente vê isso justamente nessa relação de sujeito, corpo e cidade, né? Essa tal significação desse corpo como um corpo social provocou efeitos de exclusão, de segregação, de não aceitação, de violação da normalidade do corpo da cidade, do espaço urbano, já que esse discurso de cunho sexual adentrava no ambiente citadino para todas as classes sociais e para todas as faixas etárias. Quer dizer, quem passava poderia fazer a leitura desse material. E aí, na nossa primeira imagem, na figura 1, nós temos uma imagem, mas nós temos também o verbal, né? Então, nós temos aí a palavra imperdível, a data 9 de agosto, apresentação única, e nós temos o nome, né, daquela que vai apresentar esse show nessa determinada casa noturna. Então, o que é que nós observamos? Que a figura 1, ela apresenta como material verbal expressões que provocam no leitor uma leitura de movimento, de encontro, sugerindo que trata-se de uma única apresentação, que será imperdível, e que, portanto, o leitor ou o sujeito não pode ficar fora dessa. Quer dizer, é um discurso panfletário que vende um produto a céu aberto, expondo, inclusive, a data, 9 de agosto, né, em que a atração, e aí a gente tem o nome da atração no panfleto, estará presente, e o local é uma casa de show bastante conhecida em Teresina, né? No outdoor, o convite às apresentações toma contornos sexuais quando da exibição dos corpos seminus em posições provocativas, que, associadas aos textos expressos, constituem o discurso, o qual disputa por sentido sobre a prostituição como uma prática de condução dentro da legalidade. As representações de alguns grupos sociais acerca do conteúdo no outdoor evoca efeitos de rejeição no meio urbano por tratar-se de uma prática velada. A prostituição é um crime encoberto que, uma vez exposto em forma de atração, de show, em uma casa noturna, transgride a normatividade da cidade. Então, os sujeitos nos outdoors se apresentam e tentam provocar no âmbito da cidade uma ideia de artistas num show.
Quer dizer, esses sujeitos, a quem podemos chamar também de atores, pretendem passar uma imagem de que os espetáculos estão dentro da normatividade da relação corpo-cidade. Então, a representação a ser criada pode acabar numa situação embaraçosa e confusa, que de fato foi o que ocorreu. Então, a permanência da superexposição caminha para o deslocamento de sentido nas representações. Porque o que ocorreu a partir disso? É que houve um pedido da retirada imediata dessas imagens, né, que circulavam pela cidade, pela 44ª Promotoria de Justiça, e a promotoria alegou que as imagens podem caracterizar um ato obsceno, que é um crime previsto, né, no Código Penal, e além de estar previsto na Lei Complementar 3610, que é vedada a exposição de propaganda referente a material pornográfico. Então, quando este aturdimento ou sintomas de embaraço se tornam evidentes, a realidade mantida pela representação provavelmente ficará mais prejudicada e enfraquecida. Então, quando acontece algo expressamente incompatível com essa impressão criada, consequências significativas são simultaneamente sentidas em níveis da realidade social, que implicam um diferente ponto de referência e uma diferente ordem das coisas. Então, esses níveis dão-se na interação social, quando a impressão a ser criada pode acabar em uma situação embaraçosa e confusa, daí a incompatibilidade com a situação. Essa desorganização na ordem da interação social gera consequências do ponto de vista dessa interação. Ademais, em consequência dessa ruptura e desorganização da ação interativa, é que a reputação do indivíduo será posta à prova cada vez que esse for agir diante de uma plateia. Então, isso significa que a personalidade construída em determinado momento de interação pode ser desacreditada. E aí nós temos a figura 2. No momento em que nós fotografamos essa imagem, uma parte de um outro outdoor, né, que estava ao lado, saiu. Então, você observa que essas imagens, elas estavam postas ao lado de imagens, por exemplo, de propagandas de escola, de propagandas sobre a questão da saúde, né, com propagandas de empresas que oferecem serviço de saúde. Então, elas foram colocadas, de fato, em pontos bem estratégicos da cidade, onde há muita visibilidade. Por exemplo, um desses outdoors, ele estava disposto no balão da Toyota, como a gente costuma chamar, né? Que é aquele balão que você tem um caminho para a universidade, que foi justamente o primeiro outdoor que eu vi, né? Era esse que estava disposto no balão da Toyota. E aquilo me chamou a atenção. Então, você observa o quê? Que a interdiscursividade ocorre pelo uso da expressão, por exemplo, modelos internacionais, né, que elas colocam aqui, de volta aos modelos internacionais, né? Tendo em vista que esse sujeito profissional do sexo, assim como modelos, trabalha com a divulgação de produtos e serviços a partir da exposição destes em seus corpos. Então, dessa forma, uma vez que jaz um discurso sobre o sucesso publicitário devido, em partes, à associação desses produtos, à imagem desses modelos internacionais, o outdoor, numa tentativa de administrar as representações acerca do evento prostituição, se pronuncia em defesa da legalidade do ato. Quer dizer, você vê que não há uma chamada com um nome, né, explícito, mas você vê que o anúncio, ele tenta aliar, tenta aproximar aquela propaganda de algo que é legal, como a gente vê no caso de colocar a frase modelos internacionais. Então, assim, o sujeito pode ser convidado e se fazer presente dentro a esse evento sem transgredir a lei, né? Então, nessa perspectiva, a associação feita pela formulação do discurso no outdoor conduz a uma representação do sujeito stripper como alguém que oferece serviço de qualidade em suas demonstrações. Isso quando aliado à frase modelos internacionais. Então, a representação social profissional do sexo é, então, silenciada pelo texto verbal, que dá margem, a partir de então, à imagem do sujeito como modelo internacional, aquele que pode ser exposto, que traz, consequentemente, sucesso de vendas do produto a que se propõe divulgar.
Na figura 3, o que nós temos agora é a retirada desse material, né, visual, desses locais onde eles foram colocados. Observem, mais uma vez, que um desses outdoors está do lado, né, da propaganda de uma escola conhecida aqui na cidade de Teresina, que inclusive tem no seu anúncio a imagem de crianças, né, e o outdoor com uma pessoa numa posição, né, sensual, um tanto despida. Então, a gente observa aí que no momento em que a justiça de fato impôs que deveria ser retirado, a imprensa, ela divulgou muito esse fato. Então, foi, de fato, proibido, né, nos dias 19 e 29 de setembro de 2014, mas mesmo com a proibição, né, ainda há, nesse período, a presença desses outdoors numa data posterior, né, que justamente eles foram retirados de fato no dia 1º de dezembro. Então, da data da proibição até a data da retirada, ainda passou um bom tempo esse material exposto. Então, essa figura 3, ela é colocada para evidenciar a presença da mídia ao noticiar a ordem de retirada dos outdoors, que ocorreu entre os dias 19 e 29 de setembro, e aí mesmo com essa proibição, a gente viu essa imagem ainda circulando até 1º de dezembro. Então, nós temos algumas considerações acerca dessa discussão. Então, a formulação de imagens e dizeres na forma de convite, publicamente proibido, levaria o leitor a um encontro com as strippers, né, nessas casas noturnas. Desse modo, os efeitos de sentido com tal publicação no espaço urbano conduzia o leitor a compreender o evento prostituição como legalmente aceito. Esse outdoor realiza uma interdição da normatividade, encaminhando o leitor a uma possibilidade do dizer para além do permitido, mesmo em uma sociedade moderna. Houve, portanto, uma tentativa de administrar as representações já construídas sobre o sujeito em questão, porém vetadas de publicação a céu aberto. O que se vê, portanto, é que essa imagem nos outdoors não é uma leitura que se faz da representação do sujeito, mas é antes a leitura de um corpo ligado ao corpo social. Por essa razão, tal processo de significação desse corpo, como um corpo social, provocou efeitos de exclusão, como já disse antes, de segregação, de não aceitação e de violação da normalidade dentro do corpo-cidade. Nesse caso, a sua retirada, ou seja, o silêncio da sua existência também possibilita um gesto de leitura, da descoberta, não é? Então, em sua qualidade de atores, os indivíduos se interessarão em manter a impressão de que vivem à altura dos múltiplos padrões pelos quais eles e seus produtos são julgados. E porque esses padrões são muito numerosos e muito difundidos, os indivíduos que são atores vivem mais do que poderíamos pensar num mundo moral. Mas, enquanto atores, os indivíduos interessam-se não pela questão moral de realizar esses padrões, mas pela questão moral de maquinar uma impressão convincente de que esses padrões estão sendo realizados. Então, o processo de construção de papéis pelos autores acontece, a princípio, de maneira natural, já que as pessoas vivem em grupos, a partir de então surgem as intenções, os interesses e as necessidades de participar de determinados grupos, de encenar para determinadas plateias. Em algumas dessas instâncias são dadas as diretrizes sobre como se deve atuar para impressionar a plateia, que devem ser seguidas e são informadas sobre como deve se dar essa atuação. Assim, quando se trata da arte da manipulação das impressões, pode-se pensar que a encenação diante de uma plateia requer uma posição do ator diante da plateia e qual a reação desta diante de uma atuação. Se o ator fracassa, sua impressão não será boa. Então, o sucesso ou o fracasso da ação dependerá muito mais do comportamento da plateia do que do próprio ator na sua encenação. Então, quando Goffman vai tratar dessa manipulação das representações, uma coisa bem interessante que ele coloca, para finalizar a minha apresentação, é que ele não vai tratar de atores e plateia de um modo fictício, né? Como a gente costuma imaginar quando nós falamos em encenação, em atores, em plateia e em espetáculo. Mas ele fala mesmo de papéis sociais em processos interacionais a serviço de um objetivo.
Então, é isso. Ok, Maria Helena. Vamos dar continuidade aqui, gente, com a discussão do meu trabalho, da minha comunicação. Eu vou precisar que alguém agora me comande o tempo, né? Que eu sou Sim, muito pode deixar, viu, Leila? Eu sou muito boa para controlar o tempo dos outros, né? Eu vou tentar ser breve, tá? Tá bom. São 17 horas e 2 minutos. E vou apresentar aqui também. Na verdade, é uma apresentação breve, só para não ficar. Eu acho que nem vai dar para apresentar, não estou conseguindo. Não está no Google a apresentação. Vou ver aqui se eu consigo. Se eu não conseguir, não tem problema. Ok. Vocês conseguem visualizar? Travou? Vocês conseguem visualizar, gente? Sim, Leila. Ok. Eu consigo. Pronto, então vamos ficar aqui nessa apresentação. De um trabalho que eu começo por explicar, por esclarecer, que é uma parte bem pequena, é um recorte, né, mínimo, da minha tese de doutorado que está em andamento, da minha pesquisa de doutorado que está em andamento, tá? Cujo tema trata de letramento, identidade e formação docente. Então, eu estou trazendo aqui o mesmo título, né, que ainda vai sofrer alguma alteração, para mostrar um pequeno recorte, tá? Então, para situar essa apresentação, nós vamos trazer aqui uma pequena amostra desse aporte teórico, né? Então, é um trabalho, gente, que está embasado, que se fundamenta, né, nessas três, digamos assim, frentes teóricas, tá? Que são os letramentos, a identidade, mais especificamente a identidade docente e, naturalmente, a formação docente, ok? Então, letramento é um tema muito amplo. Então, esse letramento de que a gente trata aqui, né, um recorte do campo de letramento que procura ver a escrita e as implicações socioculturais e ideológicas dessa escrita, né? Então, tendo como pesquisador, como precursor dessa teoria, desses estudos, né, o Street, tá? Ele já, em 84, quer dizer, faz muito tempo, né? Eu acho tempo demais para a gente ainda estar engatinhando em alguns conceitos, em alguns termos da área de letramento, né? E na década de 80, ele já posicionava, já situava as práticas de leitura, a leitura e a escrita como uma prática social, tá? Uma prática capaz de uma prática que tem lugar, né, na interação entre as pessoas e que, nesse contexto, né, todo de prática social, vai ser responsável por essa construção ideológica, e aqui a gente trata como uma questão identitária, ok? Segundo Soares, também, que é uma outra estudiosa de letramento, mas já situada no Brasil, né, já nos nossos estudos, né? Então, para Soares, o que o letramento depende essencialmente de como a leitura e a escrita são não só concebidas, mas praticadas no contexto social.
o que ela é para mim, o que ela representa para mim, o valor que tem a escrita. E são valores, são comportamentos que não estão explícitos, né? Não é o que eu necessariamente leio ou escrevo, mas o que representa para mim aquela escrita, né? Quando você escuta, por exemplo, a Raimundinha lá na discussão, iniciando essa discussão dessa tarde, coloca a questão de letramento e das pessoas que são consideradas, que são analfabetas, né, ou tem um nível, né, de escolaridade muito baixo, você consegue entender o que representa essa prática social para eles, né? Eu nem sei escrever e ler, mas eu sei o valor, eu me comporto diante da escrita, aquela escrita tem um significado para mim, tá? Então, é a partir dessa concepção. E para essa pequena apresentação, né, esse recorte pequeno para essa apresentação, eu tento situar esse letramento, mas trazendo o letramento acadêmico, tá? Por quê? Porque o trabalho ele é bem amplo, bem mais amplo, né? Eu vou analisar todas as práticas letradas, né? Desde a infância, em toda a sua história de vida, até chegar ao letramento acadêmico, até chegar às práticas letradas na academia e de que forma todas essas experiências contribuem para a formação docente, contribuem para a identidade docente do aluno de letras da UFP, tá? E para esse recorte, eu trago aqui ficha, né, nessa perspectiva do letramento acadêmico, né, mostrando que o letramento nessa esfera acadêmica permite ao sujeito não só compreender as formas de ser, ouvir, escrever, ler, interagir, valorizar, né, usar recursos, ferramentas, agora muito mais recentemente, né, todas essas ferramentas tecnológicas, como ativar identidades relevantes, que são essas identidades docentes, tá? Então, é partindo dessa concepção que entrelaçamos os estudos de letramento, lançando mão, portanto, desse letramento acadêmico e dessa teoria da identidade, destacando, portanto, a identidade enquanto identidade da formação docente, a identidade profissional docente, tá? E nesse recorte, nós temos alguns nomes que se destacam, né? Por exemplo, o teórico principal que eu uso para tratar da identidade profissional docente é Dubar, além de outros nomes, Hall não pode deixar de estar aqui, né? Rajagopalan também é um nome que a gente traz para a identidade docente, porque ele tem ele também trabalha nessa perspectiva dessa identidade docente que é construída, né, fluida, e é construída nesse perpassar de todas as fases da vida, enfim. Enquanto percurso metodológico, essa pesquisa está inserida, né, numa abordagem qualitativa, eu fico olhando aqui para o tempo, numa pesquisa qualitativa, uma abordagem interpretativa e como instrumento a narrativa autobiográfica. É muito amplo trazer tudo isso junto, mas é como assim, todos esses instrumentos juntos e essa abordagem, elas se casam, né? Também se entrelaçam aí nesse percurso metodológico. E essa narrativa autobiográfica, muito utilizada na educação, mais do que em cursos, em outras licenciaturas, como letras, história, né? E demais licenciaturas, a narrativa autobiográfica ela está muito concentrada nos trabalhos de educação, né? E eu estou trazendo essa metodologia. Eu considerei esse um diferencial, porque eu não conhecia esse lado autoformador da narrativa autobiográfica. Então, essa narrativa autobiográfica que eu aponto, que eu trago, sobretudo
com alguns nomes específicos, como Jossô, Bragança, Passege, são instrumentos que, além de servirem como instrumentos de onde vão ser retirados os dados da pesquisa, é também um método que consiste num método autoformativo, inclusive que pôde gerar dentro desse trabalho uma categoria, tá? De que forma esses colaboradores viram, né, como que eles viram essa narrativa autobiográfica, e sem nem me preocupar em fazer esse tipo de pergunta, eles relatam, né, que essas narrativas, o momento de narrativas que nós realizamos durante a coleta de dados, para eles serviram como autoformador. Eles puderam repensar a formação, repensar uma postura, né, docente daqui para frente, a postura docente que vão ter, que vão assumir, enfim. Então, é muito gostoso para quem tiver interesse em, de repente, fazer algum trabalho na área de narrativa, é realmente uma metodologia bastante interessante. Tá? E para esse trabalho, como eu falei, o recorte foi para as práticas letradas na construção da identidade docente, a partir das unidades de registro, diploma, pesquisa, provas, artigos, leitura e escrito. Isso trazendo como análise, né, como instrumento de análise, a análise de conteúdos, ok? E, como eu falei, trazendo apenas uma categoria que foi intitulada como Perdão, não trago aqui a análise, a categoria, desculpa. Mas eu vou conseguir identificar. Essa categoria que a gente tenta apresentar aqui é a categoria que eu intitulei como letramento acadêmico, formação e identidade docente, uma construção de dupla dimensão. Tá? Então, a partir das narrativas que esses colaboradores, né, atores, conforme a gente possa chamar, apresentam, né, foi criada, portanto, essa categoria. Eu trago aqui alguns trechos dessas narrativas, né? Se não der para a gente analisar a outra parte, a gente analisa pelo menos isso. Então, em alguns momentos, provocados pela narrativa, por situações em que eles puderam compor narrativas orais, e em outros momentos de narrativa escrita, para reafirmar as discussões feitas durante as narrativas orais, né? Alguns desses, eu coloquei aqui três desses 10 colaboradores com os quais eu trabalhei, nos trazem aqui, né? Dentro da universidade, minhas leituras mudaram e passaram a ser mais teóricas. Boa parte delas eram para escrever e fazer o que era solicitado nas disciplinas da universidade. E só para lembrar que isso se contrapõe a uma prática de leitura e escrita que vinha como deleite, como aquela prática de ler para passar o tempo, ler por curiosidade, ler para se deleitar. Então, o universo da universidade, né, o universo acadêmico, de uma mudança brusca, né, no que diz respeito a essa prática de leitura e de escrita. Tive que lidar, um outro colaborador afirma, tive que lidar em muitos momentos com frustrações de pensar em não atingir uma média boa, ansiedade com os prazos de entrega de trabalhos, falta de ideia na hora de escrever uma dissertação, um artigo, dissertação aqui, um texto dissertativo, resenha ou outro trabalho, e a humilhação por não entender determinado conteúdo, o medo de conversar com o professor. Um outro colaborador coloca que o ato de escrever na academia ainda está limitado às provas. Escrever para tirar uma nota, como sempre ocorreu em nossa vida inteira. A diferença é que agora é muito mais difícil e os professores não ensinam, ficam só na leitura e nas discussões. Então, a partir, como a gente colocou, a partir dos termos, das unidades de registro, né, colocadas como pesquisa, provas, artigo, leitura e escrita, o que nós podemos identificar na fala desses
desses atores, desses colaboradores, desses narradores, tá? Então, identificamos a leitura e a escrita de trabalhos avaliativos, né, acadêmicos, como uma espécie de autotermômetro, em que o próprio indivíduo reage de maneira positiva ou negativa à sua competência de ler e entender para escrever o que é solicitado como atividade avaliativa apenas, tá? Dependendo da disciplina do curso. Quer dizer, as práticas letradas, e aqui não confundir práticas letradas com práticas de letramento, mas eu não vou entrar aqui no mérito dessa questão, eu trato práticas letradas aqui apenas como atividades que envolvem a leitura e a escrita, né? Essas práticas, portanto, anteriores ao início da graduação, ainda que não sejam desnecessárias, cedem lugar, portanto, a essas novas práticas exigidas pela profissionalização. Porque são elas as práticas que passam a constituir essa nova identidade. Tá? E Bezerra, que é estudioso nessa área do letramento acadêmico, afirma que o envolvimento contínuo e crescente do aluno com a leitura e a produção de gêneros mais valorizados na universidade, ou seja, a sua inserção em práticas e eventos de letramento que cercam esse discurso acadêmico, será um fator decisivo para a construção de sua identidade como participante legítimo e legitimado no ambiente acadêmico. É tanto que a gente vê, né, uma das colaboradoras dizer que, né, e a humilhação por não entender determinado conteúdo. E essa humilhação, inclusive, que vai fazer com que, muitas vezes, o estudante, o aluno, o graduando de letras, às vezes desista, às vezes conclua o curso, mas não se sinta preparado para atuar como docente, porque, embora não seja, vamos supor, embora não seja diretamente embora não seja diretamente essas práticas, né, essas práticas letradas que ele realizou durante a graduação, que ele vai utilizar como docente do ensino, muitas vezes do ensino básico, né, porque nem todos vão ser professores, vão ser docentes de graduação, né? Mesmo que eles não levem essas mesmas práticas para a sua atuação enquanto docente no ensino básico, eles não se consideram aptos, eles não se consideram dignos de exercer a docência, tá? Então, de fato, confirma o que Bezerra coloca, né? Que essas práticas, elas cercam o discurso acadêmico e são elas que legitimam esse ambiente e, portanto, constrói a identidade desse novo docente. Ok? Eu vou tecer somente um comentário para não me estender e poder discutir só mais uma, tá? Em um outro trecho de narrativa, interessante como que a formação de letras passa por esse processo, por essa transformação, né? Um dos colaboradores coloca que, recém-saído de uma iniciação científica na área de linguística, meu direcionamento no curso virou outro. Passei a enxergar a linguística com mais seriedade, tendo ali o início de uma paixão. Uma outra colaboradora diz, por fim, lá pela metade do curso, fui me encontrando na linguística e na análise do discurso. São áreas que vejo profunda relevância na vida do indivíduo. Nesse caso, no que eu, como professora, posso contribuir para o meu aluno. E uma outra descobri no curso de letras que não irei aprender a ensinar, tampouco sairei de lá pronta para ser uma escritora, mas encontrei outra paixão que foi a linguística. Então, não só esses, tá? Não só esses narradores, como praticamente os 10, tá? Não só esses, estou pegando um recorte bem pequeno por conta do tempo, mas não só esses 3 narradores, como, né, os demais narradores, colocam, né, destacam essa paixão pela linguística e, em outros textos, casa com
a transferência da paixão que tinha da literatura para a linguística, porque aproximam a linguística, e na fala da narradora número 10, né, que coloca, descobri no curso que não iria aprender a ensinar, tampouco sairei de lá pronta para ser uma escritora, porque muitos deles veem no curso a oportunidade de aprender a escrever. Tá? Aprender a escrever. E quando eles falam aprender a escrever aqui, eles estão falando não só de escrever enquanto texto literário, enquanto a estrutura mesmo, a composição textual, mas, sobretudo, o escrever passando pelas normas, né? A norma padrão da língua portuguesa. Então, eles até substituem, muitas vezes, a paixão que tinham quando entraram no curso pela literatura, pela linguística, tá? Pelas disciplinas da linguística, porque acreditam que a formação de letras e do professor de língua materna, né, do professor, do docente de língua materna, passa por essa construção, tá, gente? Passa por essa construção. Tá no meu tempo, né, Maria Helena? Isso. Falta um minutinho. Falta ainda, oh, que bom. Então, gente, assim, são algumas interpretações que a gente faz, e para não pensar que uma pesquisa, né, com essa abordagem interpretativa é apenas uma interpretação, uma viagem, né, de leitura do pesquisador, não. É uma interpretação, mas é uma interpretação a partir da palavra, né, da palavra que está ali posta, tá? E não só de uma palavra, mas da forma como aquela palavra aparece, né? Várias vezes colocada. Às vezes não é a palavra, mas ela se liga com uma outra ou uma ideia que remete, né, àquela palavra que a gente quer trabalhar como um registro, né? Então, enfim, não é uma leitura superficial, tampouco uma leitura idealizada, não, ou subjetiva, de forma alguma, tá? Apesar dessa abordagem interpretativa, mas ela é baseada em critérios, ela em categorias, tá? Em recorrência. Bom, então quem é esse professor que se constrói, ou que está se construindo, porque aqui não é uma conclusão, é apenas uma reflexão a partir de alguns pequenos trechos, né, que nós vimos. Então, quem é esse professor que começa a se construir no universo dessa pesquisa, tá? Então, eu coloquei aqui que a identidade profissional docente do professor de língua portuguesa, por ser construída histórica e socialmente, não é mais a mesma do professor de tempos atrás. Porque as identidades, sejam elas sociais ou profissionais, e aqui a gente tenta analisar sempre pelo ponto de vista, né, sob o ponto de vista da identidade profissional, não podem serem consideradas fixas. Elas mudam porque também mudam os discursos, as histórias, os papéis, os eventos, tá? Assim são os sujeitos como agentes de transformação social se identificam de acordo com os contextos em que estão inseridos. Nesse caso, se identificam com esses contextos acadêmicos, né? Com aquilo que se lê no contexto acadêmico, com aquilo que se enfatiza naquele contexto acadêmico. Kleiman afirma que a identidade profissional nem é totalmente determinada, nem completamente livre de restrições socio-históricas. Muitas vezes eu crio, né, vou construindo tudo aquilo naquele contexto, mas eu chego em outro contexto docente, da minha prática docente, que não vai me permitir. Então, é uma construção mútua, né? Uma construção de dupla dimensão, né? Então, ela não é livre de restrições socio-históricas, mas construída passo a passo na interação institucional. Então, essa relação, essa interação institucional, essa relação que ocorre nesse ambiente acadêmico e entre a academia e o ambiente, né, escolar também. Isso nos remete às discussões
e resultados encontrados, e confirma a constituição de uma nova identidade docente, mais fluida, mas ao mesmo tempo mais plural, fruto de interações realizadas no ambiente acadêmico, mas também permeada pelos usos sociais, como também institucionais de leitura e de escrita, ou seja, desse ambiente acadêmico. Então, é um professor que é um novo docente, um futuro docente, um recém-docente, porque quando a gente começou a pesquisa, esses alunos estavam no 8º período do curso e agora estão recém-formados, né? Diga-se de passagem, alguns deles até tentando o mestrado, agora recentemente. Então, assim, eles estão construindo, não acabou, eles estão construindo essa identidade que não é só nesse ambiente acadêmico, é anterior a ele, mas também perpassa e passa desse ambiente acadêmico, tá? E entre as instituições, mas de forma antecipada, nós podemos afirmar, né, o que já se tem em relação a essa construção de identidade, que é essa identidade fluida e essa identidade construída na interação e construída na palavra, construída na linguagem, tá? Só para finalizar, eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo ver aqui um trecho que eu coloquei. Desculpa, acho que não. Mas acho que foi isso mesmo. Construído na palavra, construído na linguagem, porque não se trata apenas da formação das práticas letradas, mas de como que essas práticas são reveladas, né? Como que essas práticas são reveladas nessas narrativas. Então, essa forma, né, de revelar, que é por meio dessa linguagem que se fala e que se escreve, né, é uma forma de eu me inserir, de eu me ver como docente, de eu registrar como me vejo e como eu quero ser visto também, tá? É isso, e é dessa forma como é construída essa identidade, certo? Então, eu concluo a minha fala, não sei se foi tão breve, preocupada com o tempo, mas deixo aqui para as nossas reflexões. A gente começa a discussão pela ordem de apresentação também, Leila? Sim, pode ser. A gente começa a discutir pela apresentação da Raimunda, não é? A gente vai fazer o seguinte, a Raimundinha está dizendo aqui que precisa sair, né, Raimundinha? Tá. Pois então, gente, nós vamos abrir, inclusive, a câmera para quem quiser fazer alguma interferência, né, alguma colocação, alguma contribuição, se não tiver nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, fazer alguma contribuição, né, nas apresentações. E aí, se tiver alguma pergunta para a professora Raimundinha, que seja feita, portanto, primeiro para ela, porque ela precisa sair. Então, eu gostaria de iniciar, não é nenhuma pergunta, Raimundinha, é mais uma discussão mesmo, né, uma reflexão. Primeiro, quando você diz que esses sujeitos, não é, eles não estão em busca de práticas letradas, não é? Então, o que eu começo a pensar com isso, já que eu tenho na minha cabeça essa questão da representação, eu vejo mais como uma questão de buscar uma representação dentro desse universo, né, da leitura e da escrita, de ter uma representação, né, nessas interações, nesses contextos de leitura e escrita, enquanto indivíduos que fazem uso da leitura e da escrita. Outra observação que você falou muito na questão do EJA, né, ensino de jovens e adultos, e uma coisa que eu tenho observado com relação a essa modalidade é que ela está perdendo um pouco o foco, porque o que a gente observa hoje nas salas de aula de EJA é que existem alunos muito jovens, né,
Alunos que deveriam estar cursando o ensino fundamental ou o início do ensino médio normalmente, eles estão lá na EJA, né? Então, é uma observação mesmo acerca desses dois termos que você coloca dentro do seu trabalho. E aí, se você puder comentar sobre isso. Bom, obrigada, Maria Helena, por suas colocações. Quero, inclusive, agradecer a oportunidade de refletir com você e com vocês, né? Eu não me recordo de ter dito que eles não estão em busca de práticas letradas, até porque nós, né, participantes de uma sociedade letrada, nós estamos inseridos direto ou indiretamente, ainda que com domínio ou pouco domínio dessas práticas, no que diz respeito, por exemplo, a usos de determinadas tecnologias, como a própria escrita, que é uma tecnologia. Mas aí o que eles buscam, de fato, é a capacitação para as habilidades de leitura e escrita. Né? De fato, se apropriar, né, dessa decodificação e dessa codificação da leitura e da escrita. Eu me estendi além da conta, e aí eu não pude mostrar os discursos dos idosos no que diz respeito ao fato de que eles estão ali para aprender, principalmente as mulheres, né? Tem um teor religioso muito forte. As representações para as mulheres, na maioria das vezes, tem um teor religioso muito forte. Então, está ali para aprender a ler a Bíblia, né? Sem que precise que alguém faça isso por ele, para pegar um ônibus, sem que alguém precise ler a placa daquele ônibus, e principalmente agora aqui na nossa capital, que os ônibus possuem todos, né, a mesma cor. Isso dificulta para quem não tem aí não sabe ler, né? Fica bem difícil pegar um ônibus, e aí termina recorrendo a alguém na maioria das vezes. Outros colocam que para ensinar as tarefas dos netos, para acompanhar os netos nas atividades da escola, então esse é o grande desejo de aprender a ler e a escrever. E demonstram em suas falas que na época de jovens não tiveram essa oportunidade, e agora, na fase idosa, estão tendo essa oportunidade. Essa outra questão que você levantou e que é extremamente importante, e aí já foge um pouco da proposta que eu trago, até porque eu não sou professora da educação de jovens e adultos. Já fui professora, né, na época, quando comecei a lecionar na escola pública. Eu era professora de educação de jovens e adultos, mas na escola onde eu trabalhava no estado do Maranhão, mas agora eu não atuo mais. Então, assim, penso que o que você colocou é uma experiência própria e é interessante. Ficam aí questões importantes para se discutir, para analisar, uma perspectiva representacional também. E, assim, eu não saberia, né, me posicionar de fato no que diz respeito a essa colocação que você traz, porque foge um pouco, como já disse. É uma questão mesmo pela própria experiência enquanto professora e também de ouvir de outros colegas, né, que trabalham nessa modalidade, essa vinda, não é, desses alunos do ensino fundamental regular para o ensino de EJA. Porque eu acho que existe, inclusive, uma regulamentação que para a matrícula desse estudante, não pode ser qualquer estudante que esteja fora aí dessa faixa etária. Pelo menos no Instituto Federal, embora eu não sendo professora do PROEJA, né, do PROJovem,
se observa aí com atenção essa questão da idade, que é um dos critérios para a matrícula. Mas aí, se você está me comentando que ocorre, né, essa inserção desses adolescentes que estariam numa idade para lecionar, ou melhor, para estudar, desculpe, para estudar no ensino regular e se encontram na sala de EJA, aí é algo realmente que precisa ser analisado e precisa, inclusive, perpassar por políticas públicas, porque, na maioria das vezes, o que eles querem? Querem concluir o ensino de forma mais aligeirada, ou então não há uma oferta de ensino no turno da noite que não seja na modalidade de educação de jovens e adultos, e eles precisam trabalhar. Então, a gente precisa também olhar isso com atenção e com acolhimento também, né? Não é julgando, sobretudo, buscando compreender esse processo aí de inserção desses estudantes. Obrigada, viu, Remindinha? Mais alguém da plateia? Leila. Oi, Conceição. Boa tarde. Boa tarde, querida. Queria só dizer, assim, é só uma reflexão aqui que eu queria fazer. Quando eu fui escolher para assistir os simpósios, eu nem imaginei que vocês, no caso, parabenizar aqui a Helena, né, minha colega de sala de aula e de trabalhos, e nem sabia que a professora Raimundinha, né, e a Leila, e eu contribuí muito na escrita do meu trabalho. Eu falo escrita do meu projeto porque eu estou fazendo uma reelaboração, né, de tudo. E assim, a Leila, ela trabalha com essa pesquisa narrativa, que seria também o meu foco, e a Raimundinha trabalha com o idoso. E o meu idoso aqui, no caso, o meu sujeito é um idoso de asilo, né, que eu estou pretendendo, não sei se conforme a pandemia e algumas coisas por aí que se vão dar certo assim, mas o idoso seria realmente o meu foco. Então, assim, quero dizer que vocês, com certeza, contribuíram muito com a escrita aqui do meu projeto. Quando eu fui escolhi mais não atentei muito à temática, né, de vocês, mas quero dizer que foi muito proveitoso para mim, agradecer pela contribuição que vocês deram para a minha escritura do meu projeto. Obrigada. Conceição, e quando eu vi você aqui na sala, eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que para você, assim, essa discussão ia ser muito importante. Ia ser muito bacana. E eu confesso que na correria eu não imaginei assim que a Raimundinha fosse abordar da forma como ela abordou, que foi ainda que contribuiu ainda mais para o seu trabalho, com certeza, exatamente. Né? Então, foi bom. Exatamente. Leila, eu quero só informar, para a gente organizar a discussão, que a Lucinete depois está com a mãozinha levantada para falar, tá bom? Certo, mas aí agradeço, inclusive, que a presença da nossa amiga Ifiana Lucinete. Conceição, agradeço suas palavras, fico muito feliz de poder colaborar, penso que é esse, de fato, o nosso papel, e é o que nos orgulha imensamente. E aí, assim, a título de tentar contribuir ainda mais, como você deixou bem claro, que vai abordar essa perspectiva aí dentro de casas, asilos, não é esse o termo? Sim. Professora Silvana Ribeiro, da UESP, não sei se você a conhece. Minha amiga. Desenvolveu uma pesquisa falando sobre idosos, e parece que eram idosos acamados. Ela fez essa pesquisa no doutorado na UFC, sob a orientação da professora Isabel de Magalhães. Né? Então, penso que a pesquisa dela também possa trazer aí contribuições importantes nessa perspectiva aí da análise do discurso. Não sei se essa é a sua intenção. Tudo bem, pois obrigado. Vou tentar conversar também com a professora Silvana, que eu estou tentando pegar muitas informações, porque, na realidade, eu não comecei, não passou ainda nem no Conselho de Ética, não posso falar muito ainda da pesquisa,
mas a intenção, o foco seria realmente o idoso. Mas, inclusive, estou sentindo dificuldade, porque essa questão do sujeito, o idoso de asilo, já tentei conversar com alguns responsáveis por esses asilos, alguns, e, pelo que foi dito, os idosos, na maioria dos asilos, têm assim, alguma demência que talvez não vão responder, né? Por ser uma pesquisa narrativa, que eu vou tentar buscar na memória desses idosos, né? As histórias de leitura e escrita. Então, assim, pelo que eu já ouvi... Mas aí, assim, buscar... Não necessariamente precisaria serem idosos de asilo, porque aí essa memória não teria relação com o fato de eles estarem vivendo em um asilo. E aí eu penso que você pode, né? E aí será um prazer imenso, e aí a gente pode conversar bastante, e conhecer o Centro de Convivência da Terceira Idade. Neste período de pandemia é bem complicado, inclusive o próprio asilo é muito complicado, considerando aí as medidas de prevenção contra a doença, mas o Centro de Convivência da Terceira Idade são idosos mais atuantes, que vão para festejar, que vão para participar de práticas de convivência, e eu penso que irá contribuir imensamente. Tá certo, obrigada, professora. Obrigada. Lucinete, a vez é sua. Ok. Então, gente, rapidinho também estou de saída, só parabenizar, né, a sala com temas interessantes e a sintonia, porque o meu mestrado também foi com pessoas não alfabetizadas, idosas, e a minha pesquisa de doutorado agora, trabalhando com narrativas docentes, Leila. Eu achei assim incrível. Só que eu vou trabalhar no âmbito da educação do campo, né, tentando contribuir um pouco mais com essa modalidade de ensino e identidade também vou trabalhar. E eu achei muito interessante que a questão da educação do campo surgiu na minha pesquisa, porque minha orientadora passou como primeira tarefa eu escrever meu memorial docente. E quando nós fomos olhar a minha história, ela estava muito imbricada com a educação do campo. Mesmo trabalhando em escola de zona urbana, eu sempre tive muito contato com aluno da educação do campo, da zona rural. E aí, ela, Lucinete, você se atentou para esse fato? E o professor, agora sim. E aí a gente começou a perceber, né, a necessidade de ver essas questões, porque muitos professores vão parar na educação do campo sem nenhuma formação para isso, né? E acabam tentando se adaptar, fazendo o nosso jogo de cintura, né? Que é bem próprio da nossa profissão, vamos buscando, vamos sentindo a necessidade, vamos criando meios, né, de suprir. E aí eu comecei a perceber tudo isso e sentir que eu poderia contribuir muito mais, né, com essa modalidade, se eu fosse analisar e propor também essa reflexão, como a Leila falou, e a teoria traz isso, que as narrativas são autoformação. E essa autoformação, ela é crucial para tornar o nosso processo mais consciente, né? Então, a gente vai atuar nesse meio considerando a nossa formação pessoal e profissional e as experiências da sala, do contexto, tudo isso vai formar a nossa identidade. E essa identidade, quando a gente toma consciência de todo esse processo, de quanto elas são várias e são uma, né? Então, nosso perfil docente, nosso perfil identitário docente, quando a gente toma toda essa consciência pelo processo de autoformação através das narrativas autobiográficas, histórias de vida, né? Então, torna a nossa prática muito mais consciente, e aí entra também até a questão dos letramentos sociais, como as situações da nossa vida, elas vão fazendo com que a gente sinta a necessidade de determinadas aprendizagens. E como o professor pode estar atento, né, voltar, trabalhar esse olhar e suprir algumas necessidades dos alunos, ou já orientá-los para que eles tenham essa leitura, essa escrita, mais do que isso, para que eles possam atuar de forma mais efetiva, né, de forma mais engajada. Então, assim, eu achei bem interessante
as apresentações e contribuíram muito. E quem sabe a gente possa até depois, né, conversar mais sobre isso e tentar fazer alguma coisa, né, de artigo, de alguma outra produção, quando a gente tiver com as nossas pesquisas mais avançadas, para tentar mostrar isso e contribuir, né, com a formação docente, porque teve um momento da minha vida que eu não gostava de tanto que se falava em formação docente. Parecia que o que a gente tinha estudado até aqui não tinha servido para muita coisa. Com a maturidade, eu fui percebendo, né, e a gente vê isso na literatura, nas teorias, que essa formação docente ela é contínua, ela é necessária, porque o nosso trabalho, a nossa função, ela é social. A sociedade muda. Então, o professor ele tem que acompanhar isso. Mas só que a nossa rotina de sala de aula, ela nos captura de uma forma, e se a gente não tiver algum meio, ou tiver sendo convidado por alguns amigos, alguma forma de despertar esse nosso olhar para a formação, a gente fica presa àquela rotina. Eu fiquei, por um longo período, trabalhando 60 horas, manhã, tarde e noite. Então, como é que eu ia pensar em formação, em fazer outra coisa? Foi muita força de vontade para eu conseguir fazer uma especialização. E aí, depois disso, abriu, assim, né, esse leque. Eu disse, não é só isso. Eu preciso de mais, eu posso mais. E fui para o mestrado, e depois continuando nos congressos, nos eventos. Mas eu sei que muitos professores não têm sequer, né, condição com a questão do tempo, principalmente, de ter essa vida mais ativa, a vida acadêmica mais ativa, e admiram e têm vontade. Então, a gente, com as titulações, temos que dar esse feedback à sociedade, aos nossos colegas, né, levar... Hoje, quando eu fui a uma escola para falar sobre a minha pesquisa e tal, já vendo a questão dos participantes, a secretária de Educação deixou isso muito claro. Nossa, como vai ser importante, como vai ser bom ter você com a gente, né? Porque a educação do campo, a gente sabe algumas coisas, né? No âmbito ainda de políticas linguísticas, existe a educação rural, existe a educação do campo, e a gente sabe de toda a carga semântica que tem o nome educação do campo, né? Que é naquele lugar para aquelas pessoas, considerando as suas identidades, suas características, mas os professores que atuam nesse contexto, geralmente, eles têm isso por conta da experiência, mas boa parte nunca fizeram um curso de curta duração sequer. Então, assim, achei muito, muito importante a discussão, parabenizo a todas, né? E quem sabe, eu ia até apresentar uma comunicação, mas na correria não deu tempo, submeter o trabalho, mas quero só registrar aqui do quanto eu achei importante e parabenizo a todos que apresentaram. Só isso, meninas. Ô, Lucinete, eu queria só dizer que a sua fala foi fantástica, e era exatamente isso que eu queria ter dito. E dizer mais ainda que tem uma força estranha aí que empurra a gente, né, para se iniciar nesse mundo de formação, de pesquisa, e a Raimundinha é um pouquinho dessa força estranha, porque ela tem contribuído muito, eu não sei se para todos que estão aqui, mas eu acho que para você, para mim, né, e eu acredito até que para outras pessoas que estejam aqui na plateia, só para registrar. Tem então, alguém... se alguém mais quiser... Maria Helena, tem mais alguém inscrito? Nós temos 11 pessoas na sala, então, se houver ainda alguém que queira falar... Não, né? Não tem ninguém levantou a mão, não. Solana Cristina Nóbrega, você quer falar? Quer fazer alguma colocação? Está com Acho você. que ela não ouve. A Solana está com um problema na internet. Tá? Ela não está conseguindo ficar o tempo inteiro na sala, está o tempo inteiro caindo. Eu vou só me despedir, viu? Tudo de bom para vocês. Bom, Lucinete, obrigada. Então, se não houver mais quem queira falar, a gente pode encerrar, não é, Leila? Ela parece que queria muito falar, mas não conseguiu. Pois é, ela está com problema desde a hora que começou.
Todo mundo posando para foto, vai, sorrindo. A essa hora, meus cabelos já estão daquele jeito. Ok, gente, espero que tenha saído boa foto, vou botar aqui no grupo, agradeço, em nome do Convale, em nome de toda a equipe organizadora, em nome da professora Catarina de Sena, em nome da professora Iveuta, né, que eu acho que são os nomes que carregam, de fato, aí o evento, embora seja uma equipe muito maior que esteja por trás de tudo isso. Então, em nome de todo esse grupo, agradeço a presença de todos vocês, espero imensamente que vocês tenham aproveitado, e amanhã tem mais, tá? Por hoje a gente encerra, né, Maria Helena? Raimundinha? Isso, encerramos por hoje. E eu deixo com vocês. Aproveito só para parabenizá-las pela condução, pelo acolhimento, e assim, eu diria, pela alegria com que vocês conduziram, é importante, né? A quebra desse academicismo, às vezes isso termina afastando as pessoas, intimidando, já vivemos assim, tão cheios de formalidades que conduzir de forma leve, né, menos formal, isso é extremamente importante e acolhedor. Parabéns, Leila, parabéns, Maria Helena, e agradeço imensamente cada uma, que não tem uma, é só uma, cada uma que aqui está. Abraços, preciso sair. Já foram feitas as fotos, ver se eu fiquei bonita na foto. Tá lá no grupo dos fotos. É isso, gente. Então, tchau, Leila. Até a próxima, né? Tchau, obrigada. Até a próxima. Tchau, Conceição. Tchau, Helena. A gente vai conversar, parceira, que a gente tem muita coisa para fazer. Tem que fazer os memes do professor Nazelzinho. É isso. Tchau. Tchau.